bom realmente? Aliás, sempre é bom porque estamos vivos, não é? Um dia a mais, respiramos, acordamos, chegamos aqui, estamos sentindo o friozinho da manhã, apreciando o sol. Tudo isso são coisas maravilhosas na nossa vida e que às vezes a gente não valoriza. Só vai valorizar quando perde alguma coisa, né? Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui no Caminho da Luz do Recanto. É sempre uma oportunidade para refletir sobre o Evangelho de Jesus, né? E me foi proposto, até pelo Caminho da Luz lá de São Paulo, o tema de conhece-se a árvore pelos frutos. E esse é um tema que está contido no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então eu peguei logo o primeiro inciso, que é realmente, conhece-se a árvore pelos frutos. E eu trouxe duas frasezinhas logo no início do inciso 1, para poder analisar e refletir nos dias de hoje essa mensagem. Só que eu não consigo mais ler o Evangelho, porque de repente as letras começaram a diminuir. E eu não consigo enxergar. Então eu transcrevi para o papel, para poder pôr uma letra maior, né? E conseguir ler. Então começa assim: a árvore que produz maus frutos não é boa. A árvore que produz bons frutos não é má. Porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Mais à frente, pulando uma partezinha, vem: o homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração, e o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Lucas capítulo 6, versículos de 43 a 45. E eu achei esse tema, conhece-se a árvore pelos frutos, muito oportuno para o momento que estamos vivendo, né? Dentro das possibilidades, toda vez que eu vou analisar alguma coisa no Evangelho, eu vou trazer para os nossos dias, porque fica mais fácil a gente sentir exatamente o que está acontecendo, o que a gente está vivendo, né? E quando falamos para o momento atual, nós temos que ter um olhar dividido nessa palavra. Primeiro, nós temos um momento individual e também temos um momento coletivo. Então, quando falamos em momento individual, é o momento que cada um de nós está vivendo. E, independentemente de se falar tanto em crise, quando você liga a televisão, a internet, abre uma revista, um jornal, ou fala bom dia na rua para o vizinho e para um minuto para conversar, nós temos que olhar que momento estamos vivendo. Quiçá todos aqui possam estar empregados, tendo uma família com esse convive, um teto para cobrir a nossa cabeça, a coberta para nos aquecer à noite e o alimento na mesa. Então, se todos nós que aqui estamos vivendo um momento assim, nós estamos vivendo um momento bom, independentemente do que se fala na televisão. Eventualmente alguém está procurando uma colocação. Ainda que esteja procurando uma colocação, também é um bom momento. Por quê? É o momento de colocar o plano B, o plano C, o plano D em ação. Porque quando tudo está estável, o que acontece conosco? Nós nos acomodamos e deixamos a vida passar. Eu conheço pessoas, até bem próximas de mim, que eu dizia assim: independentemente da sua formação, continue estudando, vai fazer uma pós. Ah, não, agora não é o momento, agora eu estou bem. De repente, este bem foi puxado e agora a pessoa está vulnerável. Por quê? Ela não tomou as providências adequadas no bom momento, ou seja, estava acomodada. E agora, aí a gente diz, vai correr atrás, a gente tem que estar correndo na frente, não atrás, porque se está correndo atrás é perdedor, não é? Então veja, o nosso momento individual é que deve ser olhado. Se alguma coisa a gente tem que mudar, se alguma coisa a gente tem que ajeitar, independentemente do momento coletivo. E aí é aquele grave problema que a gente ouve. Hoje estamos no olho de uma crise, estamos no olho do furacão. Hoje está acontecendo. Bom, segundo os japoneses, o momento de crise é a melhor oportunidade. Você tira o S e de crise se transforma em CRI. CRI significa colocar a nossa criatividade em ação.
Então, outra vez é oportunidade, né? Mas, deixando tudo isso de lado, quem de nós não anda preocupado? O que está empregado com medo de perder o emprego. O que está desempregado achando que vai levar um tempo a mais. Enfim, a situação está aí, nos deixando atentos, inseguros. Aí, falando em insegurança, nós temos também dois tipos de insegurança. A insegurança econômica e a insegurança em relação à violência, né? Nunca se ouviu falar tanto no problema de violência. Hoje a gente tem medo de abrir o portão para sair, tem medo de abrir o portão para entrar, tem medo de andar na rua, tem medo de andar de carro, enfim. Nós vivemos com medo constante no nosso coração. Enfim, está aí a crise, a insegurança, o medo, a incerteza, os riscos que são maiores. Mas tudo isso que está acontecendo coletivamente é provocado por pessoas que estão no comando, na direção do país, do estado, da prefeitura, da empresa, enfim, líderes que em algum momento no plano espiritual assumiram este compromisso. Só que ao chegar aqui, a coisa fica diferente, né? São seduzidos aí por diversas coisas e tomam atalhos, às vezes não recomendados, e acaba acontecendo tudo o que está acontecendo, né? Ou seja, quando chegar o amanhã, e esse amanhã pode demorar um tempo, todos eles responderão por todas as situações em que estão impondo ao povo, à sociedade. E a quem eles responderão? À própria consciência. Porque um dia assumiram o compromisso de fazer, de realizar, de oferecer melhores condições à sociedade e, de repente, seduzidos, estão tomando atalhos indevidos. Mas, enfim, costuma-se dizer de que tudo que nós estamos vivendo ou estamos vendo é reflexo da sociedade. E aí significa que somos nós que estamos refletindo lá, porque a sociedade é composta de pessoas como nós, e nós fazemos parte da sociedade, né? Mas, enfim, de qualquer forma, com toda essa preocupação, hoje, para justificar tudo aquilo que nós sentimos, essa preocupação, esse medo, nós acabamos ficando com o dedo em riste, buscando os causadores. E um deles, no geral, quando começamos a falar da crise, do medo, da dificuldade, dos problemas que estamos vivendo, nós falamos de quem? Primeiro dos políticos, não é? E falando dos políticos, você precisa de uma pinça para procurar naquele meio e de repente conseguir tirar um que a gente não critique, não é verdade? Porque cada vez que você pensa em falar, você olha e fala, aquele cara é diferente. No outro dia está na mídia lá, alguma coisa a respeito dele. Além do que, o que a gente ouve, a gente não pode dar muito crédito, porque a gente sabe que ali eles vão falar o que eles querem, o que é conveniente para um determinado grupo. E o que vai acontecer? Muito provavelmente nessa encarnação a gente nem vai saber o que é verdade e o que é mentira. Hoje, quando a história nos conta, e aí a gente está dizendo a história lá atrás, quantos de nós vêm a saber o que aconteceu naquela época, foi retratado assim, assim, mas agora documentos, investigações nos provam que o que aconteceu na verdade foi isso, isso, isso. Só que se passaram 50, 100, 200 anos. Então são os filhos, os netos, os bisnetos, que talvez venham a saber o que está acontecendo verdadeiramente e quem são os responsáveis. Mas, de qualquer forma, falou político, a gente já começa a pensar nas ações deles. Promessas não cumpridas, corrupção, desvio, roubo, suborno, são essas as palavras que a gente vê no meio político, não é? Representa as ações dos políticos. E quando nós falamos em ações dos políticos, nós podemos comparar essas ações com maus frutos, não é? Porque é um comportamento indevido. E se esses políticos geram maus frutos, significa que eles são más árvores. Olha as árvores lá que Jesus estava falando. Mas são só os políticos? Não. Quer ver um outro exemplo que a gente coloca o dedo em riste? Alguns religiosos. Ainda bem que aí eu falei
Alguns. Os políticos, quase que eu usei a palavra todos. Mas os religiosos, a gente sabe que são alguns, que a gente vê às vezes na televisão, a gente ouve, ou eles passam em casa, enfim, os colegas comentam, pessoas, na grande maioria, pessoas simples as exploradas. Aquelas que têm um conhecimento um pouco maior, melhores argumentos, são os exploradores. Então você vai ver um religioso vendendo um terreno no céu, você vai ver vendendo aquela vassoura benta para limpar a casa, varrer a casa, deixar a casa em harmonia, não é? Enfim, enganando os mais simples, às vezes exigindo indiretamente que eles tirem do seu dia a dia, do seu salário sofrido e suado, uma parte para investir lá no terreno do céu, deixando de oferecer uma comida melhor para o seu filho, a possibilidade de estudo, um agasalho mais confortável, enfim, são exploradores. São ações que esses religiosos têm, que nós podemos dizer que são maus frutos. Portanto, se essas ações são maus frutos, esses religiosos são más árvores. Mas ficamos só neles? Não. Vamos pensar no empresariado. É claro que também existe exceção, mas em geral, nós olhamos os empresários também meio enviesado. Por quê? A maior parte, ou uma grande parte, ou uma parte, digamos, né? Não podemos generalizar, a gente sabe que tem pessoa aí ética, isso seria o que deveria pautar toda e qualquer relação, mas muitos deles pensam o quê? No lucro, só no dinheiro. A empresa precisa de lucro? Claro que precisa para sobreviver, para progredir, mas esse lucro tem que ser um lucro honesto. Não pode ser de desvios, não pode ser de rasteira nos parceiros, exploração dos funcionários, enganação no produto, colocar um produto de qualidade inferior e dizer que é melhor, porque aí não precisaríamos recorrer ao PROCON, ou seja, engana o cliente, diz que é uma coisa e na verdade é outra. E o empresário que age assim, ele está tendo ações indevidas. Se são indevidas, essas ações representam maus frutos. E se são maus frutos, esses empresários são más árvores. Já viu como é que está a nossa floresta? Pois é. Mas fica só no empresário e o empregado não participa disso? Mais uma vez, nós não somos reflexo uns dos outros, espelho uns dos outros? Quantos empregados contratados lutaram por aquela vaga, foram à empresa, participaram de um processo seletivo, depois de contratado, 6 meses depois, é uma miséria que eu ganho lá, eu faço o mínimo possível, porque não ganho para fazer mais. Deixa de atender o cliente, porque às vezes a gente condena o empresário. Aquela empresa é uma porcaria, vendeu. Só que na verdade é responsável aquele que intermedia essa relação. Ou seja, aquele empregado que não cumpre com aquilo que ele se compromissou a cumprir, com aquilo que ele assinou no contrato. Então ele chega atrasado não só na empresa, mas no cliente onde ele marcou uma visita, já manchando a imagem da empresa. Ele não cumpre com a sua obrigação verdadeiramente, atendendo bem aquele cliente, prestando um bom serviço, mostrando um produto de qualidade, dizendo até onde vai o limite daquele produto, sem exagerar, ou seja, sendo honesto para com a empresa e para com o seu cliente. Tem posturas também indevidas, ou seja, ele engana, ele vai ao médico e pega atestado falso dizendo que está doente para poder bonificar o dia. O que é que está acontecendo com esse empresário, com esse empregado? Ele também está tendo ações que nós podemos comparar com maus frutos. E se são maus frutos, ele também é uma má árvore. E aí a gente vai afinando, aí a gente chega, eu continuo irritado, chateado, aborrecido, porque tem o político que não age bem, tem o religioso que desvia o caminho, que vem tentando me seduzir, ou me seduziu no passado e eu investi, hoje eu fico com raiva porque aquele dinheiro que foi não volta mais. Hoje encontrou o caminho, mas o meu coração guardou aquela mágoa. É o meu patrão que não age comigo de forma devida, ou o empregado que eu contratei
vê que está agora sendo oportunista e eu preciso tomar um cuidado, porque se eu mandar por justa causa ele vai na justiça. E o meu vizinho? Imagina, o meu vizinho é aquele que bate o seu lixo e deixa na minha porta, é aquele que no final de semana faz festa, põe o som no último volume até de madrugada e não me deixa descansar, não respeita a necessidade dos outros de descanso, não entende que trabalhamos a semana toda, que temos os nossos compromissos sociais, às vezes temos que levantar cedo e bota o som no último volume, briga com a mulher, o cachorro que late e a gente não consegue descansar. Este vizinho está tendo más ações. E essas más ações nós podemos comparar com os maus frutos. Se ele tem más ações que são maus frutos, esse vizinho também é uma má árvore. Meu Deus, a floresta amazônica já está contaminada, né? E aí no lar, nós não vemos isso também? Olha um exemplo, aquele marido, numa reunião às vezes familiar, com os amigos, né? Hoje, por exemplo, vai chegar em casa, tem o almoço farto, vem os amigos, tal, aquele churrasquinho, e ali começam a bater papo, aí ele tomou uma a mais, uma a menos, ele começa a desmerecer a esposa na frente dos amigos, na frente dos colegas e dos familiares. E essa aí, que enquanto a gente está namorando, é benzinho, queridinha, meu amor, depois a gente vira essa aí, né? Essa aí, se você soubesse, depois que deita, ronca, não me deixa dormir. Nós, mulheres, roncamos, o que é isso? E a comida que ela faz não tem gosto de nada. E você não vê aí como engordou depois que a gente casou? Ou seja, esse marido está tendo ações indevidas, desrespeitando a companheira que ele escolheu para o resto da vida, porque depois ela, linda, não liga não, deixa pra lá, ela estava brincando com você. Brincando o quê? Não pensou que magoou a esposa na frente dos demais. Além disso, deu liberdade de eles também saírem por aí comentando sobre ela, né? Então, isto são ações que nós podemos comparar com maus frutos. E se são maus frutos, este marido também é uma má árvore. Mas nós não ficamos só nos maridos. Não há mulheres assim também que desdenham o seu marido? Imagine na frente dos filhos. Então, aquele homem que por algum motivo perdeu o seu emprego, isso pode acontecer com um simples corte ou algum problema que aconteceu, enfim. E aí ele está procurando uma colocação, e se você ver nos jornais, nas revistas, algumas dessas colocações levam até 1 ano, 2 anos para a pessoa se recolocar. E aí a mulher começa a duvidar da capacidade do marido na frente dos filhos. Eu sei lá se ele está procurando emprego ou se ele fica zanzando por aí. E onde é que vai parar a autoestima deste homem e o respeito perante os filhos? Então, esta mulher também está tendo ações que nós podemos comparar com maus frutos. Ou seja, está desrespeitando aquele companheiro que ela elegeu para o resto da vida na frente dos próprios filhos, dos amigos. Então, essa mulher também é uma má árvore. E os pais ficam atrás? Bom, nós, não é o caso, nenhum de nós que aqui estamos. E nem dos nossos amigos, graças a Deus. Mas, Ivone, quando a gente vê na televisão o pai e a mãe que está explorando o seu filho, né? Pais que abusam sexualmente dos seus filhos, dos seus enteados, mães que escravizam os filhos, exigindo que façam muito mais do que deveriam, ao invés de oferecer a eles carinho, afeto, ajuda na escola, incentivar para que estudem, para que amanhã tenham uma colocação melhor, possam se autossustentar. Enfim, são pais que estão tendo ações irresponsáveis, que podemos comparar com maus frutos e, portanto, como pais também são más árvores. E os filhos em relação aos pais? Quantos deles, não é? Quantos filhos que os pais se dedicaram, fizeram tudo o que podiam, se sacrificaram, às vezes deixaram até de comer ou andaram a pé para economizar o dinheiro, para poder oferecer algo mais para aquele filho, pagar a escola, pagar a faculdade, e depois se veem abandonados. Aquele filho tem vergonha de apresentar o seu pai,
semi-analfabeto, ou muito simples, ou que exerce uma profissão que vive com a roupa suja. Por quê? Ele agora é doutor e tem vergonha do pai e da mãe. E este filho? Este filho também está tendo ações que nós podemos chamar de maus frutos. Se são maus frutos, esses filhos são más árvores. Bem, e assim a gente vai, se a gente quiser olhar, aí eu vou pegar até um cachorrinho, daqui a pouco vamos transformar o cachorrinho também numa má árvore. Mas tem alguns autores que dizem assim, vamos aprofundar isso daí um pouquinho? E aí ele diz assim, que árvore sou eu? Nossa, eu? Imagine, até agora eu estive vendo só os outros e agora vem perguntando que árvore sou eu. Eu não tive nem tempo de pensar em mim. E imagine a cena que de repente o mestre amigo surge à nossa frente e diz assim, eu queria que você me falasse um pouco de você. Como é que você está sendo no dia a dia? E a gente ainda em estado de choque, perguntando que árvore sou eu. Eu já falei do vizinho, eu falei do político, do empresário, e agora? E aí ele diz, calma, meu filho, calma, eu vou te ajudar. Eu vou dizer 3 palavrinhas e você vai pensar apenas por esses 3. Tem que há muita coisa para ver. Mas eu vou te perguntar 3 coisas. Corpo, tempo e próximo. Eu quero saber o que você está fazendo com este corpo que Deus nosso Pai te deu para que você pudesse ter uma jornada encarnada na Terra. Quais são os cuidados que você está dedicando a este corpo maravilhoso que muitos espíritos que estão lá na fila esperando a oportunidade e você foi um privilegiado. Quero saber também o que você tem feito do tempo que o Senhor te deu para que você pudesse aproveitar a sua encarnação aqui. E a terceira coisa, como você tem agido em relação ao seu próximo. E aí a gente ainda está no choque, fica pensando, meu corpo, meu Deus, né? Começa a se olhar, eu tenho 1,5 m só de altura. Se ele não tivesse me dado um corpo com 1,70 m, né? Mas me dá 1,5 m. E aí a gente começa a refletir e começa a ver que às vezes a gente mesmo se desdenha, né? Então começa a olhar e por esse desdém a gente não liga para o resto. E o que é o resto? Não é o resto, é o começo. Então vem aquela primeira pergunta, como é que eu tenho me alimentado? Alimentado? Tenho me alimentado bem? Tenho cuidado desta alimentação, daquilo que eu ponho na mesa, daquilo que eu ponho no meu prato, para que eu possa ter o melhor deste corpo? Ou eu sou aquela pessoa descuidada que come qualquer coisa apenas para poder me manter em pé? Não tenho a preocupação se aquilo vai me fazer bem ou mal, porque nós sabemos que algumas poucas doenças, elas já vêm naturalmente, né, por motivos aí de outras encarnações. Nós vamos curtir ao longo da nossa encarnação alguma patologia, que seria uma forma de depurar o nosso espírito. Mas a maior parte delas não. Nós podemos trazer sim aquele embrião, a semente dentro do nosso corpo. Mas nós teremos que disparar um gatilho para que a doença venha à tona. Então, de repente, nós trazemos dentro do nosso corpo a patologia como, por exemplo, o diabetes, a pressão alta, que é a hipertensão, e, enfim, outras patologias, mas que, se tivermos uma vida regrada, uma boa alimentação, e boa alimentação não significa alimentação cara, mas aquela alimentação equilibrada, nós vamos passar toda a nossa encarnação e não será disso que nós iremos desencarnar. Passamos por aquilo sem disparar o gatilho, né? O próprio câncer. Então temos que começar a rever o nosso prato de comida, olhar para ele e dizer, eu estou comendo aquilo que eu não teria vergonha de falar ao Senhor? Ele estaria me dando os parabéns? E aí fica muito fácil. É lógico que quem puder consultar uma nutricionista, maravilhoso, mas